A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos. Hoje, a palavra que Deus tem para as nossas vidas, não sou eu que vou ministrar a você, mas o Senhor preparou a nossa amada irmã Deise Anísio para estar conosco aqui da Igreja Dom da Graça, porque o Senhor, neste tempo, Ele tem falado, Ele tem nos trazido a urgência de certos assuntos para o momento em que nós estamos vivendo. Então eu gostaria que você ficasse conosco até o final desta palavra e pega a tua Bíblia, tá certo? Para você acompanhar, para você estar por dentro daquilo que Deus deseja falar conosco nesta tarde. Amém? Amém. Deus abençoe. E vamos lá, Deise, é com você. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Como Deus já tem falado, né, que a gente precisa prestar bastante atenção nos sinais que Ele tem dado, né, porque sinais Ele tem mostrado, mas muitas vezes a gente fica desatento, né, ao que o Senhor vem falar conosco, e desde os cultos passados que Deus vem tocando no coração da pastora, e ela vem trazendo, assim, palavras que está despertando o povo, né, e que todos necessitam ouvir. Amém. E eu vou pedir para que os meus irmãos abram em João, capítulo 17, versículo 14 ao 24, amém? Amém. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como tens me amado. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Amém. Que o Senhor já nos dá uma palavra, né? Que nós somos amados e que Ele quer que o seu povo permaneça em unidade, para que assim nós possamos buscar cada vez mais o reino dos céus, que nós possamos ajudar uns aos outros. E eu quero também falar com vocês de um assunto muito importante, que é da comunhão com o Senhor. Como isso tem faltado muito entre os irmãos, né? Que o pecado ultimamente ele tem tirado a nossa atenção, tem nos desviado do alvo. E a Bíblia nos ensina que Deus desejou completar a criação do mundo de uma maneira espetacular, formando a sua obra-prima que somos nós, a sua imagem e semelhança. Ele poderia ficar do céu observando tudo, mas ele queria conversar com alguém, ele queria ter intimidade. Por isso ele criou a mim, criou a pastora Miriam, criou vocês aí que estão vendo esse vídeo agora. Amém. O Senhor nos criou com um propósito. E a maioria dos nossos propósitos é buscar a Ele, porque Ele vai nos dar um caminho, vai nos dar direção, e Ele vai mostrar, né, que nós devemos sempre viver em unidade. Amém. Você consegue imaginar a alegria do Senhor quando nos dedicamos a buscar a Ele? Você já parou assim um minuto para você pensar como o Senhor fica feliz quando
a gente se coloca no caminho, né? A gente se prostra, a gente vai orar, a gente vai louvar, vai interceder por alguém ali. A gente está tendo intimidade com ele, uma intimidade verdadeira, né? Que é o que ele busca. Pessoas verdadeiras, né? E em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, diz que eis que é bom e aceitável diante de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade é Deus e a sua palavra. Esse eu creio que é um dos maiores desejos do Senhor, que todos conheçam a palavra e que todos se acheguem a Ele, né? Amém. Por isso que a sua igreja deve permanecer em unidade, porque assim o Senhor vai trabalhar em nós, para nós irmos buscar aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Amém. E em Mateus, capítulo 13, verso 43, Paulo exclama: como está escrito, e que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu, e isso Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Você vê você demonstrar um amor verdadeiro por Jesus. Ele já preparou um caminho, já preparou a nossa morada, né? A comunhão com Deus acontece quando conhecemos a verdade e desejamos ter esse relacionamento acima de tudo. O relacionamento com Deus não é apenas uma reserva de tempo diária para a leitura da palavra e oração, mas antes é situar a nossa vida no contexto da Bíblia. Amém. Muitas vezes a gente acha que eu orei, tá ótimo, eu li um versículo hoje, tá ótimo, já tá suficiente. E não é. Quanto mais a gente buscar a presença de Deus, quanto mais a gente buscar caminhar nos propósitos do Senhor, mais a gente vai alegrar o coração dele, mais a gente vai estar entrando em comunhão com ele. Não podemos ficar acomodados com a vida pecaminosa e esperar a aceitação de Deus. A Bíblia adverte que Deus está a ponto de vomitar aqueles que são mornos, isto é, aqueles que não são quentes nem frios. Não existe meio cristão, né? Ou você serve a Deus, ou você não serve. Verdade. Ou você busca, né, pastor? Ou você não busca. Sim mesmo. Entre o desejo de Deus de redimir a todos e a realização desse plano, antepõe-se um grande abismo, que pode ser comparado com o pecado. Ele afasta o homem de Deus. Deus abomina o pecado pelas consequências danosas ao relacionamento com sua criatura amada, uma vez que não se pode estabelecer comunhão entre o santo e o impuro. A gente sabe que Deus, ele ama o pecador, mas não o pecado. Porque Deus é luz, ele é verdade, então não tem como ele amar o pecado. Porque isso aí a gente já vê que vai ser algo diferente da sua essência. Se a essência dele é amor, é a verdade, não tem como ele aceitar o pecado. Ele ama você, pecador. E ele quer que você tenha comunhão com ele, que você busque uma vida de verdade com ele. Isso fala, né, Deise, de que Deus, ele nos aceita como nós estamos. Sim. Né? Do jeito que eu estou. Mas conforme o tempo que eu estiver com ele, aprendendo dele, ele vai transformando a minha vida, né? E eu vou me tornando uma pessoa melhor. E isso é maravilhoso, só Deus pode fazer, né? Por nós. O Espírito Santo, ele nos modifica, né? Sim. A gente chega de um jeito e ele começa a trabalhar na nossa vida conforme os propósitos de Deus, né? Verdade. E de dentro para fora, né? Não é aparência, né? De dentro para fora, Deus vai trabalhando e vai trazendo, né, o caráter de Deus em nós. E nós vamos sendo transformados dia a dia. Isso é maravilhoso. Amém. Embora o Espírito Santo nos alerte que é errado, nossos olhos saboreiam o gosto do pecado. Enfim, o pecado compreende todo pensamento, palavra, ação ou omissão que entristece a Deus e nos afasta dele, né? Geralmente, muitas vezes a gente fala alguma coisa ou a gente chega a pensar alguma coisa e isso acaba entristecendo a Deus. E assim, muitas vezes eu tenho sentido que alguma coisa que eu falei ou pensei
o Espírito Santo já toca na gente, né? Ó, é isso aí que verdade. você fez não agradou a Deus. Aí a gente faz o que? A gente tem que se prostrar, pedir perdão, porque aquilo que a gente fez naquele momento não agradou o Senhor, né? É um termômetro, né? O Isso. Espírito Santo ele dá um alerta, né? Pi, 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 né? Dizendo, opa, Aí não tá certo. não é por aí, né? Coisa linda. Em Marcos capítulo 7, do verso 21 ao 23, Deus diz que é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, como a prostituição, os roubos, os assassinatos, os adultérios, as ambições, a inveja, a difamação, a arrogância, e todas essas coisas saem do coração do homem e são elas que nos tornam impuros. Nossa. São coisas assim que a gente às vezes não imagina, né? Não, verdade. São coisas que Deus ele nos alerta, que isso vem do nosso coração, mas não precisa ficar lá, né? Não precisa, é verdade. Deus nos ensina de uma maneira que a gente ouviu aquilo, tá no coração, mas a gente pode fazer algo que aquilo saia e o nosso coração fique limpo. É verdade. Não se torne um coração impuro, né? Sim, que é o perdão, né? Você perdoar aquela palavra que alguém falou com você, alguma atitude, né? Que o teu próximo fez para você, que te feriu, te magoou, né? Mas você precisa repensar e falar, não, acho que não foi, né? Não foi isso que ele estava pensando. E para o seu próprio bem, para o seu próprio coração, você deixar isso para lá, né? Deixar passar. Verdade. E falar, Deus, olha, eu coloco isso diante de ti. Porque o que acontece, se a gente começa a pensar e tipo, né, remoer aquela situação, a pessoa, o que ela disse, o que vai acontecendo? Como diz a palavra, é aqui dentro do meu coração que eu vou começar a pensar como eu vou me vingar daquela pessoa. É como eu, né, maquinar o mal. Né? Eu quero uma revanche, eu quero me vingar. Né? Então a palavra de Deus nos chama a atenção a respeito disso, para que a gente não deixe chegar nesse ponto. Verdade. Porque senão é onde a gente vê, né, quantas situações aí que tem acontecido, né? Pessoas matando pessoas e fazendo coisas assim, muitas crueldades, né? E o Senhor nos alerta que é no coração, é por causa disso. O nosso espírito clama pela comunhão com Deus. Enquanto isso não é alcançado, nos sentimos vazios, à procura de algo que preenche o espaço, pois o inimigo é astuto e sabe o que fazer para nos tirar do alvo. É verdade. Ele sabe exatamente o que fazer na minha vida, na sua vida, para nos atrapalhar, para nos tirar da presença de Deus. É verdade. Porque nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós é perfeito. Então Ele quer tirar isso para que a gente não alcance o objetivo. O Senhor tem um propósito, eu quero que Ele vá ministrar a palavra para as nações. E o inimigo vem atacar a nossa vida de um jeito para que a gente simplesmente desista, né? É verdade. Muitas pessoas largam, param no meio do caminho, Existe, né? É verdade. E Jesus diz em João 12, 25: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Aborrecer a própria vida significa a atitude de valorizar os interesses celestiais e espirituais muito acima dos dessa terra. Os cristãos dão pouca importância aos prazeres, filosofias, sucessos, valores, alvos ou métodos do mundo. Os tais obterão a vida eterna, pois não existe nada tão precioso nesse mundo que eles não deixem por amor ao Senhor. Os verdadeiros cristãos, eles podem ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, mas Jesus falou, filho, eu vou te levar hoje. Ele fala amém. Porque muitos geralmente falam, não posso deixar minha casa, não posso deixar meu carro. Aquele celular de última geração, não posso deixar ele não. É verdade. Né? E quando Jesus chama, Ele quer os verdadeiros, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que se Ele falar, olha, eu vou te levar hoje, ou hoje talvez você perca tudo, Ele sabe que o seu coração está nele, e não nas coisas materiais, né? Eu acho que esse texto, ele complementa, né, o outro que nós lemos, falando do coração, porque no coração é que se maquina o mal, né?
E aí vem a pergunta, onde é que está o seu coração? Né? Aonde está o seu coração? No seu coração, quem reina em primeiro lugar? O que é mais importante na sua vida? Sim. Né? E aí o Senhor nos chama a que nós devemos colocar Deus acima de todas as coisas na nossa vida. Né? Então buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas Ele vai acrescentar, né? Então é bem isso que eu acredito que Ele está falando. Então eu vou ter que priorizar Deus na minha vida. Não é isso, Deise? Sim. Porque sem Ele nós não somos nada, né? De jeito nenhum. Ele sabe quando a gente precisa, quando a gente não precisa. É verdade. Né? E sabe o que a gente precisa, né? Sim. E a hora certa, né? Sabe a hora certa de dar. É verdade, também. Às vezes a gente quer alguma coisa com tanta pressa e Ele fala que ainda não é a hora, não. Né? Porque a gente não está preparado para receber. Aí a gente fica igual criança, birrenta, né? Mas eu quero, Senhor, eu quero, né? Ele fala, não, ainda não é a hora. Não está preparado. Tem que ter maturidade, né? Para entender isso. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, nossa importância e o nosso destino. Amém, verdade. Viver com Deus é ser usado para os propósitos dele e jamais usar a Deus para atingir o nosso. Né? Preste bastante atenção nesse assunto, porque é algo muito importante. Sim. Porque muitas vezes a gente, em vez de servir a Deus, a gente quer que Deus nos sirva, né? Quando Deus fala, filho, eu tenho uma missão para você, e você ergue a sua mão e fala, Senhor, eis-me aqui, você está declarando para Ele que você está aqui para servi-lo, né? Só que muitos, às vezes, pela emoção do momento, ergue a mão, só que depois fala, nossa, o que eu fiz? Ah, não, eu não quero não, porque eu quero que o Senhor faça isso para mim. Quero que o Senhor me dê um carro, eu quero que o Senhor faça alguma coisa na minha vida, eu não quero ir lá não. É a segunda intenção, né? Geralmente muitos querem usar a Deus ao invés de ser usados, que é muito melhor ser usado por Deus. É verdade, com certeza não se compara, não. O propósito dele pra gente é maravilhoso, né? Amém. Ora, se o cristão sabe que a vida terrena é apenas uma passagem e que sua morada definitiva encontra-se no reino dos céus, ele tem a convicção que a morte física não afeta de maneira definitiva. Se sabemos que estamos na terra só de passagem, não é melhor viver os planos e projetos de Deus do que correr atrás só do que nos convém e nos afasta do Pai? Né? Que Deus já está dando uma direção. O que eu tenho para você é melhor, é maravilhoso, é perfeito. Então me busca, que essas coisas eu vou acrescentar a você. Porque você vai buscar as coisas do mundo, essas coisas vêm fáceis para você, mas também vai fácil. É isso mesmo. Você conquista alguma coisa e daqui a pouco quando você vai ver, você, assim, distraído, criou uma dívida tão grande na sua vida, que aquilo ali que você acabou de conquistar, um mês depois já está indo embora. Você tem que ou vender ou fazer alguma coisa, né? Verdade. E as coisas de Deus não, elas vêm e elas ficam na nossa vida. Muitas vezes elas frutificam na nossa e Deus fala, você tem tanto e dá pra você dividir. Então Deus abençoa você e abençoa as pessoas que estão com você também, né? Somos peregrinos de Cristo e vivemos dentro de uma perspectiva eterna. E qual é a sua perspectiva, né? Onde está o seu coração? Isso. Você está pensando nas coisas do céu, eu vou seguir o caminho de Jesus, eu vou obedecer, eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor está pedindo a mim, porque eu tenho a perspectiva, eu tenho isso no meu coração, que eu tenho a vida eterna, eu vou morar com Ele. Sim. Ou você está pensando, eu vou comprar um carro, eu vou fazer o que eu tiver vontade, vou viver a minha vida e depois eu me resolvo com Deus. Achando que as coisas são tão simples e tão fáceis assim, né? E o tempo, né? Nós não conhecemos o tempo. Nós não sabemos se vamos estar vivos daqui a 5 minutos, né? 1 hora. E como que depois eu me resolvo com Deus. Como é que é isso, né? Verdade. Há muito tempo, muitos lixos têm sido depositados em nossas cabeças por intermédio da mídia. Especialmente pela internet. Tudo em nome de uma suposta liberdade. A mídia mostra o pecado como se fosse algo corriqueiro ou normal. É verdade. Jesus ensina
que a boca fala do que o coração está cheio, nos advertindo que devemos prestar atenção e cuidar daquilo que ouvimos e armazenamos em nosso coração, pois isso pode nos tirar do caminho. Ou seja, Deus ele nos ensina que a gente ouve muita notícia, as pessoas falam muitas palavras que não agradam a Deus, também não nos agradam. E Deus ele nos dá uma forma pra gente se prevenir com isso. Você ouviu, mas você tem que orar e falar: Espírito Santo, aquilo que não serve pra mim, eu quero que seja jogado fora. Aquilo que não, eu sei que não vai agradar a Deus, aquilo que eu sei que talvez traga irritação para algumas pessoas, né? Eu não quero isso no meu coração, eu não quero isso na minha mente, né? Então eu quero que isso seja jogado fora, né, pastora? É verdade. Porque muitas das coisas que a gente ouve, a determinada situação, a gente acaba acarretando tudo, né? A gente vai pegando tudo, as notícias, as coisas, a gente vai recebendo tudo. E a gente não sabe separar o que serve, né? E o que não serve. Isso. A palavra de Deus, ela fala, né, que nós devemos reter o que é bom, né? E aquilo que não é bom, então nós devemos descartar. E as redes sociais foi uma coisa muito boa que chegou para nos ajudar, mas ela também em certas situações, algumas coisas que você está ali procurando uma coisa e acaba achando outra, né? E isso muitas vezes a pessoa deixa que aquela situação influencie na sua vida particular, na sua vida, na vida da sua família, né? E aí é onde vem certas situações onde a família vai perder, a família vai sofrer por causa de uma atitude, né, que a pessoa aceitou, guardou no seu coração, de uma influência que não foi positiva, que não foi boa, mas infelizmente negativa para a vida dela, para a vida da sua família. Então a gente tem que saber separar as coisas e reter aquilo que é bom. Ainda quanto às influências externas que nos levam ao pecado, podemos dizer que enquanto Deus é luz, perfeito, santo, justo e amoroso, Satanás é treva, pai da mentira, cujo propósito é destruir a criação divina. É verdade. A criação de Deus é maravilhosa. Já as obras de Satanás são destrutivas, embora muitas vezes podem vir camufladas de coisas boas na sua aparência, né? Sim. Geralmente Satanás ele tem usado de muitas coisas assim que a gente acha que é normal, né? Ele tem camuflado muitas situações para que os cristãos não percebam o quanto ele está trabalhando contra nós, né? É verdade. Ele camufla situações, palavras, atitudes que aí a gente fala: aquilo ali passou, foi coisa normal. E quando a gente menos espera, ele tá ali mostrando pra gente: isso aí não era normal. Era eu que tô tacando a sua vida aí e você não tá nem prestando atenção, né? Não tá nem vendo, né? Eu acho que a gente pode dar exemplo, Daisy, do vício, né? De um vício na vida da pessoa. Sim. E o que Satanás vem fazer, né? A palavra de Deus fala que ele vem para matar, roubar e destruir tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E se você se deixa levar, ser influenciado por um vício, hoje não é, mas você vai fazendo hoje, vai fazendo amanhã, daqui a pouco você mesmo não consegue sair fora daquela situação. Verdade. E isso é muito ruim, né? É aonde chega nesse ponto que você está falando. Que aí ele, né, Satanás olha e fala: aí, agora eu gostei. É desse jeito que eu te quero. Dependente da bebida, dependente da droga, dependente, né, do chocolate. Quantos chocolatras, né? Sim. Coisas assim que parece café. Tem pessoas que, eu não vivo sem café, né? Mas que acaba deixando, permitindo que algo se torne um vício na vida dele e depois ele precisa de ajuda para conseguir se libertar daquilo. E o inimigo ele nos estimula a prática do pecado somente para vir nos acusar, né? Sim, Ele entrega lá de bandeja nas suas mãos, aí você vai, desfruta daquilo, aí daqui a pouco ele vem: tá vendo? Você bebeu além da conta, Isso. você tá viciado aí nas drogas e imagina como está o coração de Deus, né?
Com certeza. Imagina ele estar entristecido, porque ele nos criou a sua imagem e semelhança. E olhar para os caminhos para onde a gente está indo. Muitos estão indo pelos caminhos mais fáceis. Estão escolhendo aquilo que agrada a sua vida. Mas não estão querendo agradar a Deus. Não estão querendo servir Ele, né? Verdadeiramente. É a consequência, né? Do que a pessoa escolheu, né? Sim. Escolhe algo sem pensar direito e depois aí lá na frente a conta chega, né? O Espírito Santo nos fortalece sobre o livre-arbítrio e nos auxilia a dizer não à tentação. Deus mostra pra gente que o inimigo ele vem nos atentar. Só que Deus também usa do Espírito Santo para nos ensinar a dizer não. É verdade. Tudo aquilo pode vir contra a nossa vida, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos decidir se a gente quer ou se a gente não quer. Se a gente vai fazer ou se a gente não vai fazer, né? E a Bíblia ela nos relata que chegará um tempo em que esse livre-arbítrio será praticamente removido no ambiente religioso totalitário, onde apenas a morte aguardará aqueles que resolverem seguir a Deus. Muito certo. Vai chegar um momento em que você não vai nem poder escolher mais. Você que serve a Deus, você vai aguardar ali a morte. Você não vai poder dizer sim ou não. Você não vai poder falar eu quero ou não quero. A morte vai estar aguardando, né? Os verdadeiros escolhidos de Deus. A estratégia principal de Satanás não é mostrar a sua verdadeira face, de destruição e ódio. O seu interesse é que as pessoas não experimentem a dimensão espiritual, porque isso fará com que elas cheguem ao conhecimento de Deus e do fato que somos alvos de uma batalha espiritual. Sim. Amém, Deise. Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos continuar sobre esse assunto no próximo vídeo, tá certo? E eu espero por você, que você esteja conosco, para você aprender um pouco mais aquilo que o Senhor tem nos ensinado e dado estratégias para vencermos a cada dia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Fica com Deus. Tchau.